Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Eu começo fazendo uma pergunta: quem é o Espírito Santo? Quem é este maravilhoso Espírito Santo da graça? Se queremos ter intimidade com ele e sua cooperação, devemos conhecê-lo bem. Embora as metáforas impessoais aplicadas ao Espírito Santo, fogo, vento, água, óleo, pomba e assim por diante, tenham base bíblicas, elas têm sido tão amplamente usadas que algumas pessoas não sabem quem, na verdade, ele é. Vejamos a verdade fundamental. O Espírito Santo é Deus. Como Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo é membro da divindade. Historicamente, os arianos, sabelianos e socinianos consideravam o Espírito Santo como uma força que vem do Deus eterno. Mas esses grupos sempre foram considerados heréticos pela Igreja Ortodoxa. A própria Bíblia chama Deus ao Espírito Santo. Entre as coisas que Jesus ordenou que seus discípulos fizessem, pouco antes de sua ascensão estava: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Aqui Jesus colocou de modo claro o Espírito Santo na mesma posição do Pai e do Filho. Diz que o Espírito Santo tinha a mesma autoridade, poder e glória que eles. Isso se verifica por toda a Bíblia. No livro de Atos, um homem chamado Ananias, juntamente com a esposa Safira, venderam uma propriedade e trouxeram parte do resultado da venda aos apóstolos, fingindo ser o valor total. Mas o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu a Ananias. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 e 4. Aqui Pedro deu testemunho de que o Espírito Santo é Deus, ao dizer que Ananias mentira a Deus e ao Espírito Santo, usando as palavras de maneira intercambiável. Alguns versículos do Antigo Testamento, nos quais o Senhor é quem fala, são mencionados no Novo Testamento como sendo escritos pelo Espírito Santo. Por exemplo, Isaías 6,9 diz: Então disse ele, o Senhor, vai, e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Quando Paulo citou este versículo no Novo Testamento, ele o creditou ao Espírito Santo. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías: vai a este povo e dize: ouvindo, ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Atos 28, 25 e 26. Em passagem das Escrituras como essas, entendo de modo claro que o Espírito Santo é deveras um membro da Santa Trindade. A palavra do Senhor Deus no Antigo Testamento é a mesma palavra do Espírito Santo no Novo Testamento. Podemos ver, além disso, que o Espírito Santo é Deus, porque efetua o trabalho que ninguém pode fazer, exceto Deus. Criou o céu e a terra pela vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 1, ele ressuscitou os mortos
Romanos 1:4. Levou as pessoas a nascerem de novo, João 3:5 e 7. Reprovou o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8. E expeliu demônios, Mateus 12:28. Além dessas provas, o Espírito Santo tem todos os atributos de Deus. Só Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, e o Espírito Santo tem todas estas características. Lemos em Hebreus 9:14 que o Espírito Santo é eterno, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo? O Espírito Santo é onisciente, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até as coisas profundas de Deus. O Espírito Santo é onipotente. Respondeu-lhe o anjo a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1:35. É evidente que o Espírito Santo é o poder do Altíssimo, e para Deus nada é impossível. Por último, o Espírito Santo é onipresente. O Salmo 139 expressa bem essa onipresença. Para onde poderia me escapar do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Os versos 7 e 8. Como pode o Espírito Santo não ser Deus, sendo eterno, onisciente, onipotente e onipresente? Ele também é sublime, santo e glorioso como o Pai e o Filho. O Espírito Santo tem personalidade. Assim que tomamos conhecimento de que o Espírito Santo é uma pessoa, uma entidade que tem personalidade, assim como o Pai e o Filho, nossa posição e atitude com respeito a ele muda por completo. Há muitas maneiras pela qual a natureza personificada do Espírito influencia nosso relacionamento com ele. No livro A Pessoa e a Obra do Espírito Santo, o evangelista e grande teólogo R.A. Torrey chama a atenção para a importância da personalidade do Espírito Santo. Ele enfatiza que apenas um ser com personalidade pode entender nossos problemas e prestar-nos ajuda. Não podemos dialogar com pedras, árvores ou qualquer força impessoal, mas sendo pessoa divina, o Espírito Santo entende profundamente nossos problemas e nos ajuda a resolvê-los. Esses fatores nos levam a procurá-lo quando precisamos de ajuda. O inário coreano inclui muitos hinos que suplicam ajuda ao Espírito Santo. A primeira linha de um deles diz assim: Espírito do Deus vivo, vem sobre mim. Que fervente oração e cântico de súplica ao Espírito Santo! Além desse, há hinos cujos títulos são Espírito Santo, o Eterno, Espírito de Graça, Vem Espírito de Graça, Santo Espírito com luz divina, Espírito Santo, o fiel guarda. Todos hinos de oração ao Espírito Santo. Se ele não fosse uma pessoa, como poderia conhecer nossas particularidades, nossas situações e nos ajudar? Esses hinos se tornariam sem efeito. Você poderia perguntar como podemos afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa.
A Bíblia nos dá essa certeza. Muita gente não faz distinção entre ser uma pessoa e possuir um corpo. Quando dizemos que alguma entidade é pessoa, alguns, de forma errada, interpretam que esta entidade deva ter, necessariamente, uma forma corpórea. Mas Jesus não tinha forma corpórea como a nossa, depois de ressurreto. Como o apóstolo Paulo disse, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos deste modo. 2 Coríntios 5,16. Pois Jesus agora tem um corpo espiritual. 1 Coríntios 15,4. Será que isso quer dizer que Jesus perdeu sua personalidade? Claro que não. Não conheço cristãos que neguem que o Pai seja uma pessoa viva, muito embora ninguém tenha visto a Deus. Pois Deus é Espírito. João 4,4. Uma entidade é uma pessoa, tendo corpo ou não, se tiver atributos de pessoa. Como o Espírito Santo tem todos os atributos de uma pessoa, apesar de não ser visível, ele é uma pessoa. Vejamos as provas bíblicas do que acabamos de afirmar. O Espírito Santo é uma pessoa, porque a Bíblia usa de maneira contínua pronomes pessoais quando se refere a ele. O Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15,26. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 e 8. Mas quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. Muitos atos que só podem ser atribuídos a uma pessoa são atribuídos ao Espírito Santo. Segue aqui uma pequena lista destes atos que só podem ser praticados por pessoas. Número 1. O Espírito Santo fala. Quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Número 2. O Espírito Santo ajuda-nos em nossas fraquezas. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Romanos 8:26. Número 3. O Espírito Santo ora por nós, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Romanos 8:26. 4. O Espírito Santo nos ensina, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. 5. O Espírito Santo testifica do Senhor, o Espírito da verdade, que procede do Pai. Ele testificará de mim. João 15:26. 6. O Espírito Santo nos guia. Ele nos guiará em toda a verdade. João 16:13. 7. O Espírito Santo dá ordens às pessoas em seu serviço a Cristo. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atos 16, 6 e 7. 8. O Espírito Santo chama as pessoas para o trabalho de Deus e lhes indica a função. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. 9. O Espírito Santo fortalece igrejas. Assim as igrejas tinham paz, eram fortalecidas
e edificadas pelo Espírito Santo, se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Atos 9:31. Na realidade, capítulos anteriores na Bíblia foram escritos sobre as atividades do Espírito Santo. Esta lista traz alguns aspectos que se sobressaem. Característica de personalidade são atribuídas ao Espírito Santo. Como pessoa, uma entidade deve ter certos atributos: o conhecimento de coisas e fatos, sentimentos como alegria, ira, prazer e tristeza, vontade para determinar quais são suas atitudes em relação a esses sentimentos. Será que o Espírito Santo possui esses atributos? Primeiro, é atribuído conhecimento ao Espírito Santo de acordo com as seguintes passagens: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Romanos 8:27. Pense sobre isso. O Espírito Santo tem inteligência tanto para esquadrinhar as coisas profundas de Deus, como para esquadrinhar e compreender o coração humano. Quero contar-lhes minha própria experiência com respeito ao conhecimento do Espírito Santo. Em um dia de verão, pregava para mais ou menos 1.300 pessoas num culto vespertino em minha igreja. Na metade do sermão, senti, de repente, em meu espírito, um irresistível apelo do Espírito Santo. Ele me revelava que alguém na congregação deixara sua casa decidido a cometer suicídio. E se essa pessoa não fosse salva aquela noite, seria o seu fim. Depois de receber essa revelação, tentei continuar o sermão como se nada tivesse acontecido, mas minha perturbação começou a aumentar. Finalmente, interrompi o sermão por alguns minutos e expliquei a situação à igreja. Se a pessoa de quem falo está presente, por favor, levante a mão, disse. Uma jovem levantou a mão e depois do culto fomos ao meu escritório. Ela saíra de sua casa com a intenção de não voltar mais lá, mas uma amiga a persuadira a assistir ao culto. Só tinha em mente cometer suicídio, até que ouviu sobre um Deus que se interessava por ela e queria livrá-la de seu desespero. Durante nossa conversa, chorou amargamente, confessou seus pecados e voltou para casa salva. Mais ou menos um ano depois, recebi uma carta sua dizendo que estava vivendo feliz com o Senhor. Uma experiência como essa assegura-me que o Espírito Santo conhece todos os nossos pensamentos íntimos e nossas circunstâncias. Sim, ele tem o conhecimento. Segundo, o Espírito Santo tem sentimentos e emoções, como pode-se notar nestas passagens. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Tais passagens bíblicas provam que o Espírito Santo possui uma variedade de emoções. Ele derrama o amor de Deus em nossos espíritos. Ele pode sentir-se magoado, triste. Ele ora de maneira fervorosa a nosso favor. Terceiro, o Espírito Santo tem uma vontade, tem determinação.
e age de acordo com sua vontade e plano, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atos 16, 6 e 7. Uma das coisas mais tolas que as pessoas tentam hoje é usar o Espírito Santo para alcançar seus próprios objetivos. Ele não é uma entidade sem personalidade, nem um objeto inanimado ou um poder desconhecido que possa ser usado. É uma pessoa real e usa indivíduos para seu próprio trabalho de acordo com sua própria vontade. No verão de 1964, tive uma experiência profunda que demonstra essa realidade. Depois de haver pregado por uma semana em diversas igrejas na Califórnia, marquei meu voo para o estado de Washington. De repente, comecei a sentir uma sensação de desconforto e intranquilidade em meu espírito. Tentava acalmar-me, mas era em vão. Planejara participar de uma reunião festiva promovida pelo Concílio Missionário de Senhoras antes de deixar a cidade. Então, depois de chegar ao local da reunião, pedi à presidente do grupo de senhoras que me indicasse um lugar separado onde pudesse orar. Ali, ajoelhei-me diante do Senhor e, na mesma hora, o Espírito Santo mostrou-me de modo claro que era sua vontade que eu permanecesse naquela cidade por mais uma semana. Por instantes, tentei argumentar sobre minhas desculpas, os motivos da minha próxima partida, porém, continuava não sentindo paz. Quando, enfim, me submeti inteiramente ao Senhor e prontifiquei-me a obedecê-lo, a paz retornou, inundando meu ser. Refletindo depois sobre aquela decisão, percebi que minha obediência à voz do Senhor trouxera grandes resultados evangelísticos e muitos frutos para o reino de Deus. Por experiência própria, posso afirmar que o Espírito Santo tem uma grande vontade de mostrar-nos qual é ela. Acima de tudo, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa real que tem conhecimento, sentimento e vontade. Ele habita e trabalha dentro de nós e conosco. Conhecendo esta verdade, deveríamos espalhar o Evangelho com a ajuda desse poder sobrenatural. Assim daremos as boas-vindas ao Espírito de Deus e o adoraremos em nosso caminhar pessoal e ministério público. Por causa da natureza pessoal do Espírito Santo, é importante que o adoremos. Porventura, seríamos instados por Jesus a adorar um poder sem personalidade? Nunca! Então, de modo maravilhoso, quando louvamos seu santo nome, ele nos responde como uma pessoa perfeita, porque ele é Deus. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um. Você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Glória a Deus, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.